Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, a aula passada foi um pouco pesado, né? Foi um resultado que deu um certo trabalho, né? A gente teve que fazer várias construções para poder obter aquele resultado para a extensão. Bom, a gente vai ver na aula de hoje que todo o serviço, mesmo a parte mais difícil, ficou na aula passada. E agora a gente vai ver dois teoremas de extensões bem famosos, né? Que é um teorema tem o nome de lema, que é o lema de Urysohn, e o teorema de extensão de Tits. E além disso a gente vai ver algumas aplicações desses teoremas. Então, bora lá! Então, primeiro, vamos começar com o lema de Urysohn. O que diz o lema de Urysohn? Ele diz o seguinte, ó. Então a gente tem x tal um espaço topológico, certo? E aí a gente tem o seguinte, ó. Esse espaço ele vai ser T4, ou seja, ele é T1 e você consegue separar fechados e disjuntos, né, por abertos. C e somente C. Para todos F e G fechados, disjuntos. Existe uma F que sai de X e chega no intervalo fechado 0, 1, tal que a imagem da F calculada no fechado é 0 e a imagem da F calculada no G é 1. Ou seja, a gente vai ganhar uma F que, quando a gente calcula em todos os pontos do fechado, né, vai dar 0, e quando a gente calcula em todos os pontos desse outro fechado aqui, G, vai dar 1. Tá, e como é que a gente faz isso? Então, para a gente ver a demonstração do lema de Urysohn, vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, considera uma função g, que ela sai da união aqui desses dois fechados, chegando no intervalo 0, 1, tal que a gente diz que g de x vai ser igual a 0 se x pertence a f, e g de x vai ser igual a 1 se x pertence a g. Tudo bem? Bom, repara o seguinte, a função g ela é contínua se a gente olhar só para o domínio como sendo f, porque ela é constante, e vai ser contínua também se a gente olhar para o domínio dela restrito somente a g, porque ela é constante. Tem um exercício na parte de função contínua que diz que se a gente tem que o espaço é dado por uniões de fechados, onde a função é contínua em cada fechado, então a função é contínua no total, tá certo? Aí tenta fazer o exercício lá, tal, para verificar isso, e a gente aplica aqui. Então, com isso, a gente tem que G é contínuo, tá certo? Então, o que vai acontecer, né? Então, pelo resultado da aula passada, né? Pela proposição da aula passada, existe uma f que sai de x até aqui, que estende G, tá? Então ela vai estender G. Tudo bem?
Então, com isso, a gente tem a ida do nosso teorema, tá? do lema de Urysohn. Agora, falta a gente verificar a volta, né? Que a volta, o que a gente precisa? A gente precisa exibir dois abertos que vão separar os fechados F e G. Bom, para isso, tome, olha só, F é menos 1, desse intervalo aberto aqui, e F é menos 1, desculpa, aqui, desse intervalo aberto aqui, e F-1 desse aberto e F-1 desse outro aberto aqui. Então o que está acontecendo? Por hipótese, a gente tem que a nossa F ela é contínua, tá bem? E aí, como ela é contínua e esse elemento, esse conjunto aqui, ele é um aberto dentro do intervalo fechado 0, 1, então a pré-imagem desse e desse aqui também vai ser aberta em X. Porém, a pré-imagem desse cara, quem que está dentro dessa pré-imagem aqui? O F, né? O F, ele... Eita! Ai, gente, desculpa, eu coloquei o negócio aqui em cima da minha cara. Acho que agora vocês conseguem ver, né, que eu subi um pouquinho a tela, né? Então, a F ela vai estar contido nesse aberto, né? E a G vai estar contido aqui nesse aberto também. E repara o seguinte, né? Como eu tenho que esse intervalo é disjunto desse, então esses abertos aqui vão ser disjuntos. Então, esses abertos separam F e G. Tudo bem? Então, com isso a gente tem o nosso lema de Urysohn. Beleza. Então, além de para espaço normal, né? Além da gente conseguir separar com abertos, né? A gente consegue separar também usando função. E a gente pode pensar, né, em fazer algo parecido com separabilidade, né? Usando ponto e fechado. Só que aí, se a gente fizer isso usando ponto e fechado, vai dar algo, como eu posso dizer, um pouco mais forte do que a separabilidade. Que na verdade vai dar um axioma novo, que vai ser o nosso último axioma de separação que a gente vai ver nesse curso. Que é o seguinte. Então, definição. Dizemos que o espaço topológico é T 3,5, olha aí, é um pouquinho mais que T3. Se para todo ponto, né, de X e para todo F fechado, tal que o X ele não pertence a F, existir uma função contínua F, né, que sai do espaço todo e chega no intervalo 0, 1, tal que f de x é igual a 0 e f de y é igual a 1 para todo y dentro do fechado. Beleza? Ok, e então
No caso, se além disso, o nosso espaço for T1, então dizemos que o espaço é completamente regular. Tá certo? É bem comum também aparecer em alguns livros esse espaço chamado de espaço de Tikhonov. Deixa eu só ver como é que escreve Tikhonov. Eu acho que é assim, Tikhonov. Às vezes aparece com V no final também. Então é o tipo de coisa que a gente pode tentar escrever certo, mas eu acho que o original tem cirílico, então vai ser somente uma aproximação. Beleza. Ok. Agora a gente vai ver um resultado de extensão que a gente não precisa ter que o contradomínio seja limitado. Tá? A gente pode ter extensões também para funções chegando também na reta. E esse é o famoso teorema de Tizzi. Então vamos lá. O que diz o teorema de Tizzi? Diz o seguinte, então a gente tem aqui um espaço topológico T4, então já vale o lema de Urysohn, certo? Você consegue fazer o C somente C lá consegue as funções que separam os fechados e sejam f contido em x fechado e uma f que sai de f em R contínua. Então, existe uma função aqui que eu vou chamar de f de til, tá? De x em R, extensão sempre me confunde porque extensão é com x e estender é com s. Extensão contínua de f. Então beleza, é extensão só que para contradomínio ilimitado, tá? Como é que a gente procede, né? A gente vai ter que dar uma adaptada para a gente poder usar o que a gente tem até agora, que é feito para coisas limitadas, né? Então, note que basta mostrar o resultado para f chegando aqui. Por que a gente pode fazer isso? Se a gente fizer isso já tá bom. Porque é o seguinte, observe que eu só vou fazer um rascunho, né? A princípio, a gente tem que a nossa função ela sai do fechado. Isso, eita! Sai do fechado e chega em R.
Só que a gente viu na aula extra que existe um homeomorfismo da reta no intervalo aberto 0, 1, tá certo? Então, basta a gente considerar essa composição toda, certo? Uma vez que a gente fez isso, né, que a gente fez para essa f especial aqui, basta a gente voltar, né, com a inversa da φ, que a gente resgata o r de novo, né? Então, o que a gente faz? A ideia aqui, a gente pode considerar somente fazer a extensão para cá. Por quê? Porque a gente pode fazer essa composição até aqui e depois, pela inversa da φ, que já é garantido, né? Existe uma função, um homeomorfismo, né? Daqui de R até o intervalo aberto aqui. Então a gente consegue resgatar novamente a original. Tudo bem? Então beleza, então vamos fazer para isso aqui. Só que, puxa, a gente tem para intervalo fechado, né? Então a gente vai ter que fazer um intervalo fechado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Seja, e eu vou chamar de inclusão, que ela vai fazer o quê? Ela é uma função que vai pegar isso aqui e vai incluir no intervalo -1, 1 fechado. Beleza? E ela faz o quê? Olha, i de x é igual a x. Tá? O que ela faz? Ela só inclui, ela é identidade. Eu não estou preocupado com o que dá no -1 e 1, tá certo? Mas todo o resto que está no meio, ela joga lá dentro, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar agora uma nova função, que eu vou chamar de função... Deixa eu ver qual que não apareceu aqui ainda. Sei lá, chamar de função S, que vai ser I composta com essa f toda aqui que a gente está considerando chegando até aqui. Tá? Então, essa função, o que ela sai de onde e vai até onde? Ela sai do fechado, tá certo? E chega no intervalo fechado 0, 1. Tudo bem? Então, essa função, a f, né, ela chega aqui, e a nossa inclusão, ela vai pegar isso aqui e somente jogar dentro do intervalo fechado aqui, -1, 1. Beleza? Que é a nossa inclusão. Beleza, uma vez que a gente tem isso aqui, a gente pode aplicar, né, o teorema da aula passada, né, a proposição da aula passada, e então vai existir uma extensão, já que isso aqui é um fechado. Então, existe uma G que sai de X e chega aqui, que estende a S. Beleza? Ok, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito de consertar essa função no contradomínio. A gente tem que dar um jeito de criar uma função tipo que manda... Eita! Que é -1, 1. É que no teorema é que o lance é o seguinte, né, gente? No teorema é para a função que chega no intervalo 0, 1, né? Só que quando você tem uma função, por exemplo, pode ter ficado estranho, né, eu ter colocado -1 até 1 aqui.
Só que é só você observar o seguinte, né? Dá pra gente fazer uma análise bem parecida com o que a gente fez aqui em cima. Se você tem uma tzinho aqui que é de x até 0,1, né? A gente consegue um homeomorfismo, né? Daqui até aqui para qualquer A e B, tá certo? Que é só mesmo você pegar a reta, tal, né? Pegar a equação da reta, ajustar e tá tudo certo. Então, o que eu fiz? Eu já apliquei direto aqui o teorema, só que na verdade eu devia mandar isso aqui primeiro pro intervalo 0,1, né? E beleza, aí é a hora que eu aplico aqui, depois eu uso a função inversa aqui, né? E resgato novamente. Isso aqui, né? É que na verdade eu fiz ao contrário aqui, né? Aí eu pegaria a função inversa aqui e resgataria novamente. Tudo bem? Vai estar como um exercício, mas é só você mesmo fazer a mesma análise que a gente fez aqui em cima, só que para a equação da reta. Tudo bem? Você vai pegar a equação da reta que leva menos 1 até 1 em 0,1. Beleza? Muito bem, então aqui a gente tem que existe uma G que estende. Tá? Aí agora a gente precisa dar um jeito de tirar esse menos 1 e 1. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte truque. É legal esse truque aqui. Esse truque aqui a gente considera... A gente pega... Vou chamar de F' como sendo a pré-imagem dos pontos menos 1 e 1, tá certo? Então eu só estou pegando a pré-imagem desses dois pontos, tá? Observe o seguinte, né? Que a pré-imagem desses dois pontos vai dar um conjunto fechado, porque ponto é fechado, né? Já que esse espaço ele é bem mais forte que T1. Tá certo? E outra coisa, né? Quando a gente faz união de fechado, é fechado. Então, beleza. Então, a gente tem que esse espaço aqui, ele é fechado. E, note, então, esse aqui é fechado. E, além disso, o F, ele é disjunto de F'. Tá? Então, vai existir a nossa função de Urysohn. Tudo bem? Então, pelo lema de Urysohn, existe, vou chamar de H, sai de x e chega no intervalo fechado 0, 1, tá? Tal que H de... Deixa eu só ver aqui para não trocar a ordem. H de F vai ser igual a... vai levar aqui no 1. E a imagem do H de F' vai ser o 0. Tá certo? E H é contínua, né? Então, agora a gente tem nossa extensão, que a gente quer. Como? Então, note que deixa eu colocar assim, ó. Seja a nossa F' desejada, né? Saindo de x e chegando em menos 1, 1, dada por O.
f til vai ser igual a h de x vezes g de x. Bom, multiplicação de função contínua é função contínua, tá? Isso também, adivinha, exercício. E vai dar certo? Vai, né? Por quê? Porque, veja bem, o que daria errado aqui, por que vai cair aqui dentro e não vai chegar no 0, 1, né? Porque é o seguinte, quando os pontos estão em F, o que acontece? Quando os pontos estão em F, o valor de H vai ser 1. Então, vai dar a própria G. Só que quando os valores estão na pré-imagem do zero, né? Desculpa, estão na pré-imagem do menos 1 e do 1, o que vai acontecer? Vai dar 0, né? Tá certo? Então, meio que você está pegando os pontos que está dando problema, né, no final e está mandando eles para 0. Tá? Que são os pontos que estão no F'. Beleza? Aí, de resto, a gente tem tudo igual, né? A gente meio que conseguiu contornar essa situação. Beleza? Então, esse é o nosso teorema de Titze, né? Que tem que só ficar ligado ou ficar ligada nas considerações, né, que a gente fez ali, né? Porque beleza, a gente supôs que basta mostrar para um certo caso, mas depois de feito uma consideração por que vale aquilo, né? Beleza, agora a gente vai ver algumas aplicações, né, desses teoremas. Tá certo? Então, vamos ver agora uma aplicação em espaço métrico, né? Como é que a gente pode usar esses teoremas para mostrar, por exemplo, que um espaço métrico é normal. Então, beleza. Então, vamos fazer algumas definições, né? Definição sejam. Então, a gente tem aqui um espaço métrico e A e B somente subconjuntos não vazios. Então, vamos definir o que é a distância de um conjunto até outro. Definimos. Provavelmente quem já fez espaço métrico já está confortável com essa definição, né? Então, definimos, a gente vai definir distância, né, do conjunto A até B como sendo o ínfimo das distâncias, né, entre os seus elementos, né? Então, a menor distância de um elemento de A e de um elemento de B. Tudo bem? Beleza. E aí, no caso, né, em que o conjunto ele é unitário, e vamos fixar essa notação aqui, que ela é mais visual. Então, denotamos AB como sendo D de A, B, tá certo? E, analogamente, se caso B for unitário também, né? Então, se caso B for unitário, aí a gente coloca um pontinho, né? Beleza? Então, vamos para a próxima luzinha. Então, aqui a gente tem uma proposição
que diz o seguinte, ó, então, se a gente tem um espaço métrico, e um subconjunto não vazio, então, essa função aqui, ó, f sai de x e chega em R, dada por é contínuo. Beleza? Então bora lá, né? Vamos provar isso na raça. Beleza, então é aquela história, né? Dado o epsilon maior que zero, a gente vai ter que achar um delta, né? Tal que a gente tem as desigualdades desejáveis, né? Então, primeiro vamos pegar aqui um azinho qualquer em A e xy arbitrários também. Então observa o seguinte, ó. Aí só aplicando a mesma propriedade triangular, né, de distância, medida é outra coisa. Então a gente tem que isso aqui é menor ou igual a x, y, aí distância y, a. Tá certo? Então foi só aplicar a propriedade da desigualdade triangular. Logo, bom, como a gente pegou azinho arbitrário, né? Então a gente pode reescrever isso dessa maneira aqui, ó. Beleza? Bom, vamos passar um termo para o outro lado, né? Passar esse termo aqui para o outro lado. Então, a gente tem isso aqui menos isso aqui vai ser menor ou igual que isso aqui. Tá certo? Então, portanto, quando a gente aplica módulo em tudo, né? E analogamente, só para deixar registrado aqui, né? A gente tem que d de YA é menor ou igual que d de x d de YA. Desculpa, aqui é d de xa. Opa, desculpa. Na verdade eu estou passando agora para o outro lado, né? Na verdade, analogamente, se eu começasse com y, aí eu teria algo assim, ó, menos dxa, que é menor ou igual que dyx. Só para deixar registrado mesmo, né? Então, portanto, quando a gente aplicar os módulos aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Bom, aqui, como a distância é sempre positiva, né, então não precisa colocar, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que f de x menos f de y, né? Tá certo? Bom, então com isso, se a gente tomar epsilon maior que zero, tal que e tomar o delta igual a epsilon, né? Então, se a gente pegar esse cara aqui menor que
e epsilon, aí implica que isso aqui também vai ser menor que epsilon, né? Beleza? Aí com isso a gente tem a continuidade, né? Muito bem. Feito isso, aí agora a gente consegue mostrar que o espaço métrico, né, ele é normal. Então que vai ser como corolário, né? Corolário seja x de espaço métrico tá? Então o que a gente precisa fazer? Bom, o espaço métrico ele já é T1, então beleza, né? E além disso, então vamos pegar, né, dois fechados disjuntos e tentar separar eles, né? Então, primeira coisa, note que x é T1, ou xd, né? Espaço métrico, e sejam x e g contidos em x fechados. Beleza? Então, considere f saindo de x e chegando no intervalo 0,1 dada por... Então a gente vai pegar essa função bem especial, né? Que aqui em cima vai dar distância de x até f, e aqui embaixo distância de x até f mais distância de x até g. Bom, provavelmente vai estar em algum exercício, mas se não tiver mais um, né? Que aqui a gente tem composição, né, entre três funções contínuas. Que a gente tem a adição e a divisão, né? De funções reais, no caso, né? Então, isso tudo vai ser contínuo. Certo? E o que mais tem de bacana aí? Que quando você calcula, por exemplo, um ponto... Tipo, se esse ponto aqui está em f, então a distância aqui vai dar 0, né? Certo? Então, a gente tem o quê? Que f de f vai ser elevado no 0. E quando é um pontinho que está em g, o que vai acontecer? Bom, se é um ponto que está em g, esse valor aqui vai dar 0 e essa distância é igual a essa, né? Então vai dividir e vai dar 1, tá certo? Então, essa função, ela pega os pontos de g e leva em 1. Então, pelo lema de Urysohn, se a gente tem uma função contínua que ela faz esse tipo de coisa para dois fechados, né? Meio que leva um fechado no 0 e outro fechado no 1. Então, a gente tem pelo lema de Urysohn que o espaço vai ser T4, tá certo? Mas como o espaço métrico é T1, então T1 mais T4 dá normal. Beleza? Muito bem. Então, vamos dar uma outra aplicação, né? Usando... Na verdade, a gente vai dar uma aplicação usando dois métodos, né? E aqui a gente vai considerar o nosso espaço como sendo o plano de
Niemitzki. Acho que é assim que escreve. Tá certo? Que esse plano ele apareceu em algum exercício anterior aí. Tá? Mas só para relembrar, é o seguinte. Você considera o plano real mesmo, só que você só pega a parte que a coordenada y vai ser maior ou igual a 0. Então, você tem esse espaço aqui, ó. Então, o x ele vai ser x e y, tá certo, tal que o y é maior ou igual que 0. E aí a gente define a topologia dele da seguinte maneira: a gente vai definir os abertos básicos para cada ponto, né? Então, a gente vai olhar duas coisas. Se o ponto não está nessa reta, se ele está aqui, por exemplo, a gente pega a bola mesmo, né? A gente pega a vizinhança dada pela bola mesmo, de centro xy e um raio qualquer, né? Agora, se a gente pegar um ponto que está aqui, que é da forma x0, a gente vai pegar a vizinhança desse ponto, vai ser o quê? Vai ser esse ponto unido com bolas que tangenciam esse ponto. Então, por exemplo, a gente teria y's de maneira que a gente pega essa bola aqui, ó. Tá certo? Então, nesse caso, os abertos aqui são dados da forma bola, raio y, centro xy, unido com o pontinho xy. Beleza? Então, a gente tem que para pontos que estão aqui na reta, né? As vizinhanças têm essa cara. Beleza. Esse espaço, ele é T1, tá? Ele é separável. Se eu não me engano, está na lista de exercícios para fazer. Só que a gente vai mostrar que ele não é normal, tá certo? E como é que a gente faz isso? Bom, se ele já é T1, basta a gente mostrar que ele não é T4. E a gente vai fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira usando o teorema de Titze e uma outra usando a própria definição de T4 mesmo. Bom, então vamos preparar o terreno aqui fazendo a seguinte coisa. Seja R igual a R cartesiano o zero. Então, esse R vai ser o eixo real mesmo, tá certo? Bom, note, né, que esse R ele é fechado, tá certo? Porque o complementar dele vai ser aberto, né? Do jeito que a gente define a topologia, para qualquer ponto que você pegar aqui do complementar vai ter uma bola inteiramente contida nele, tá? E além disso, o R ele é discreto. Ou seja, tem a topologia induzida no R é a topologia discreta. Isso quer dizer que cada ponto é um aberto. Por quê? Pelo seguinte, como é que a gente definiu os abertos aqui nessa reta? A gente definiu ele como sendo composto de abertos, né, bolinhas abertas que tangenciam o ponto, incluindo o ponto, tá? Pega o seguinte, vamos supor que a gente tem esse pontinho aqui, Z e 0, tá? Aí eu vou pegar a vizinhança desse cara, que é o quê? Que é o pontinho mais esse abertinho. E quando eu faço a intersecção, né, desse aberto aqui na reta, vai me dar somente o ponto. Então, na topologia do subespaço de R, cada ponto vai ser aberto por quê? Porque eu peguei um aberto do maior, certo? Do X,
do plano todo de Nimitzki, interceptei e esse aberto deu o próprio ponto. Tudo bem? Então cada ponto vai ser aberto e cada ponto vai ser fechado. Então o que a gente tem aí de interessante? Que qualquer subconjunto, né, de R vai ser tanto aberto quanto fechado. Tá? Então, vamos anotar isso, né? Qualquer subconjunto de R, qualquer subconjunto F de R é fechado. Certo? É fechado aqui na topologia do subespaço, né? Porém, se eu pegar um subconjunto aqui, o que vai acontecer? Todos os pontos que estão à esquerda dele vai ser aberto, né, na topologia do subespaço, tá? E à direita também. E todo mundo que está fora aqui são pontos interiores, né? Então esse cara aqui, ele também vai ser fechado no espaço todo, tudo bem? Então ele é fechado em X também. Beleza? O que mais? Então, para fechar aqui, né, note que para F, né, e o complementar dele na reta, certo? No R, são fechados e disjuntos, né? Muito bem. Agora vamos mostrar que o plano de Nimitzki, né, ele não é normal de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, a gente vai usar o teorema de Tizzi. Então, aplicando o teorema de Tizzi, né, temos que para cada f, né, contido em R, existe uma FF que sai de X e chega aqui nos reais, tal que quando eu aplico ela nos pontos de F, ela dá zero. Tá? E quando eu aplico ela nos pontos que estão no complementar, com relação à reta, vai dar 1. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Mais uma coisa, note que se f for diferente de g, então as funções são diferentes também. Tá certo? Porque, tipo, se é diferente tem ponto que está aqui, mas não está aqui, né? Então, vai dar... Se o ponto está aqui... Por exemplo, eu tenho um ponto daqui que não está aqui. Então, o valor de uma das funções vai dar diferente nesse ponto, né? Não vai coincidir. Ok. Bom, então, logo temos uma quantidade
partes de R, que vai ser igual a partes de R de funções contínuas. Tá certo? Então, o que acontece? Como para cada subconjunto de R eu tenho uma função contínua, então eu vou ter essa quantidade de funções contínuas. Tá certo? Muito bem. Ok, agora vamos usar o fato de que o x ele é separável. Então, existe um subconjunto enumerável e denso, certo? E então existem essa quantidade aqui, né, de funções contínuas de D em R. Então vamos lá. Agora a gente já está pronto para concluir. Bom, o que acontece? Essa quantidade aqui é a mesma cardinalidade dos reais. Beleza? Muito bem. Aí, o que a gente tem também? A gente tem o seguinte, que por aquele resultado, que foi o primeiro resultado que a gente falou, né, quando a gente começou a falar de extensão de função, que se eu tenho duas funções que são contínuas e elas coincidem num denso, então elas são iguais no espaço todo. Isso significa o quê? Significa que a quantidade total de funções contínuas que eu vou ter no espaço todo vai ser dado pelo subconjunto denso, tá certo? Então, vai ser a quantidade do conjunto das partes do denso. Porque, tipo, não tem como, sabe? Tipo, quando eu pego função do espaço todo, eu tenho que olhar elas no denso também, certo? Então, se elas coincidem no denso, já era, elas vão ter que coincidir fora também. Tá certo? Só que aí qual que é o problema? O problema que vai dar um absurdo aqui é que quando eu pego partes de qualquer conjunto, a cardinalidade vai dar maior do que o do original. Então, quando eu pego partes aqui dos reais, a cardinalidade dele vai dar maior que a cardinalidade dos reais. Tá certo? Então, eu tenho que a quantidade de funções contínuas, saindo de x e chegando em R, vai ser maior do que a quantidade dos reais. O que contradiz isso aqui, né? Porque pela aquela proposição, ela me garante que a quantidade máxima de funções contínuas que eu vou ter no espaço todo vai ser a mesma quantidade de R. Então aqui eu tenho um conflito, né? Então logo eu tenho um absurdo. Então, absurdo. E onde foi o absurdo? É porque a gente supôs o espaço. Porque para aplicar o teorema de Titze, a gente teve que supor que o espaço é normal. É T4, né? Porque a gente já tinha T1. Absurdo. Logo, o que estava errado é supor que o espaço é T4 para aplicar o teorema de Titze. X não é T4. Tudo bem? Então agora, vamos ver como é que a gente faz do outro jeito aqui. Beleza. Agora a gente vai aplicar diretamente a definição de T4.
Então, vou colocar aqui, ó, aplicando definição de T4, tá? Então, beleza. Então, vamos lá, ó. É só questão de organizar as coisas, ó. Para cada subconjunto de R, né, que é fechado, existem abertos em X, tá? Aqui eu estou supondo que o espaço é T4, viu, gente? Aí a gente vai chegar num absurdo. Então, existem abertos em X que faz o quê? Que separa, né? Por exemplo, o F do seu complementar dentro da reta, que também vai ser um fechado, né? Tais que F está contido. Eu vou chamar esses existem abertos em X, que eu vou chamar de AF e BF, tais que F está contido em AF e R menos F está contido em BF. Tudo bem? Então a primeira coisa é fazer o que? Se F é diferente de G, a gente vai mostrar que isso aqui implica que os abertos... Ah, e detalhe, viu? Existem abertos disjuntos, viu? Usando normalidade. Então, se o F é diferente de G, aqui a gente vai mostrar que A de F vai ser diferente de A de G. Tá certo? Bom, então vamos lá, né? Então, sejam FG subconjuntos de R com F diferente de G. Tá bom? Então, sem perda de generalidade, a gente pode supor que F menos G é diferente de vazio. Tá, porque eles são distintos, né? Então vai ter algum ponto que eles não vão concordar, né? Que vai estar em um, mas não vai estar em outro. Tipo, então... Se caso não for isso, é o contrário, né? Então, tipo, a gente supõe só pra gente proceder com as contas, né? Então, vamos lá, ó. Agora usando propriedade de conjunto, né? Como F menos G vai ser igual a F inter, o complementar aqui, né? Segue que B de G inter A de F é diferente de vazio. Tá legal? Que B de G é o aberto que contém o G e A de F é o aberto que contém o F, né? Como essa interseção aqui é não vazia, então isso aqui também vai ser não vazio. Tá certo? Porém, como a gente sabe que AG inter BG é vazio, então a gente tem necessariamente que AF vai ter que ser diferente de AG. Tá certo? Por quê? Aqui a interseção ela é vazia, né? Então eles são distintos, né? Se eles são distintos, não, disjuntos, né? Então vamos lá, aqui
a gente tem que a interseção de BG com a F é não vazia. Então existe um elemento que está nos dois aqui, certo? Mas como a interseção não tem nenhum elemento em comum, né, entre o AG e o BG, mas tem elementos em comum entre o BG e o AF, então não vai ter nenhum elemento, então vai ter pelo menos alguém que não vai estar em comum, né, do AF com o AG. Por isso aqui. Beleza? Ok, aí agora a segunda coisa é o seguinte, é usar novamente a densidade, né? Então vamos lá, ó. Então vamos subir aqui um pouquinho. Então novamente vamos pegar, supondo não, o plano de limites que é separável, né? Então a gente tem um cara que é denso e enumerável. Ok. Então, vamos definir aqui, ó, a linha F como sendo a interseção desse AF com denso e, analogamente, o B linha F vai ser a interseção do BF com o denso. Bom, então, fazendo algo bem que se F é diferente de G, então a linha de F vai ser diferente de a linha de G, tá certo? Então vamos lá, assim a gente tem o seguinte, ó. Se a gente pegar agora essa função φ, que sai de partes de R, ou seja, ela pega um subconjunto aqui da reta no plano de Nimitz, né, e leva em partes de D. E como é que essa função? Essa função ela vai pegar um subconjunto aqui e vai levar nesse cara aqui, ó. Tá? E essa função, ela é injetora. Por quê? Porque se eu pego dois caras diferentes aqui, né, a imagem delas é diferente também. E beleza, o que a gente tem aí? Bom, a gente vai ter um absurdo, tudo bem? Por quê? Porque a cardinalidade, tipo, se eu tenho uma injeção, então eu tenho que a cardinalidade do E vai ser menor ou igual à cardinalidade do partes de D. Só que isso daqui, a gente viu, né, agora há pouco, que a cardinalidade vai ser maior do que a cardinalidade dos reais, e esse aqui vai dar a cardinalidade dos reais, que é um absurdo. Tá certo? Então, sinta-se à vontade de escolher qual dos dois você gosta mais. Tá certo? Então é isso, gente. Por hoje é só e continue se cuidando. Bebam muita água, usem máscara e até a próxima.